No dia 15 de abril, o corpo da recém-nascida, a pequenininha Ana Beatriz, de 15 dias, foi encontrado dentro de um armário na casa da família lá em Novo Lino. Vocês lembram, né? Nós acompanhamos de perto todas essa situação até esse péssimo desfecho. A mãe confessou ter asfixiado a garotinha, né? Essa bebezinha, né? Com um travesseiro. No dia 13 de maio, o menino Ravi Abraão, de 2 anos, foi encontrado também morto em casa. O padrasto foi preso suspeito do crime. Casos como esses, que nós falamos agora há pouco, são infelizmente comuns na sociedade. E os números mostram o aumento dos casos de violência ano após ano aqui no nosso país. Para se ter uma ideia, no ano passado, 1.014 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, eles foram vítimas de violência sexual aqui no nosso estado de Alagoas. E esse ano já foram registrados 298 casos. Os dados são da RAVE, que é a Rede de Atenção às Violências, e mostram inclusive a urgência no combate a esses crimes. Prestem atenção agora nessa reportagem de Maria Maciel aqui no Fenômeno. Vamos ver. O lar, que é um lugar de proteção e acolhimento, muitas vezes se transforma num cenário de maus tratos e abusos contra crianças e adolescentes. É o que aponta o Atlas da Violência 2025. Os dados mostram que a maioria dos casos de violência contra crianças e adolescentes de 0 a 14 anos acontecem dentro de casa. Acontece dentro do seio familiar ou num local de muita confiança. É dentro de casa, é na escola, é na casa de uma tia, é num ambiente em que a criança deveria se sentir segura, ela se sente segura. E aí, por isso, o abusador, partindo desse princípio, que ele tem a confiança de toda a família, de todos os conhecidos, às vezes com ameaça, ele consegue ir fazendo esse abuso por muito tempo. Ainda segundo o Atlas da Violência, os pequenos de 0 a 4 anos são as principais vítimas da negligência. Já crianças são a maioria das vítimas de violência psicológica e sexual. E os adolescentes são as principais vítimas de violência física. Todos os dias, a Polícia Civil recebe denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Por mês, cerca de 100 boletins de ocorrência registrados, né, em relação a crimes contra crianças e adolescentes. Maus tratos e estupro de vulnerável são os casos que acontecem com maior frequência. Em 2024, 1.014 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos foram vítimas de violência sexual em Alagoas. Só este ano já foram registrados 298 casos. Os dados são da RAVE, Rede de Atenção às Violências. Segundo esta conselheira tutelar, os pais precisam estar atentos aos sinais que as crianças apresentam. O corpo da criança fala, as atitudes da criança falam. Geralmente uma criança, quando ela está sendo abusada, ela se isola muito, ela fica mal na escola, tem uma queda muito drástica dos resultados da escola, ela fica muito violenta, fica com medo de adultos ou medo de um adulto específico. Então esses sinais é para que toda a família comece a ter um estalo e dizer, olha, está acontecendo alguma coisa, vamos conversar. E uma conversa sempre de acolher. Acreditar no que a criança está dizendo é o primeiro passo para que a gente inicie todo o processo. A escola também tem um papel fundamental na prevenção aos crimes contra crianças e adolescentes. Nós vamos lançar o projeto Eu Me Protejo, que é esta cartilha onde mostra para a criança o seu corpo, de como ela pode interagir, como ela pode dizer não a qualquer abuso sexual. Nós vamos fazer uma capacitação com 390 profissionais da rede estadual, do CRIA e também dos CREAS. Por que essa escolha das escolas? Por que estar dentro das escolas? Porque é nesse ambiente que tudo acontece. É a socialização, é a aproximação, é o momento em que a professora pode chegar junto, conversar, dar exemplos. E esta criança, sentindo confiança no seu professor, ela vai se abrir. Muito interessante, muito importante, né?
esclarecedora também essa matéria. Daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar sobre a importância do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Vocês vão acompanhar o relato de uma vítima que sofreu abusos durante a infância e até hoje sofre com as marcas dessa violência. Daqui a pouco nós vamos trazer detalhes sobre tudo isso aqui no Fenômeno. Aguardem. Vamos voltar a falar agora sobre a importância do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A campanha Maio Laranja termina hoje, mas o combate aos crimes precisa ser permanente. Vocês vão acompanhar a partir de agora o relato de uma mulher que sofreu abuso durante a infância e teve sua vida marcada pela violência. Acompanhe a segunda parte da reportagem de Maria Maciel. Vamos ver. O impacto de violências sofridas no ambiente familiar reflete diretamente no desenvolvimento da criança. O trauma de um abuso, por exemplo, pode ter consequências para a vida toda. Muitos dos pesadelos que eu tenho até hoje, de adulta, casada e mãe, são e podem ser, ao que tudo indica, não só pesadelos, mas flashes e memórias de muita coisa, como ela fala, que ainda não conseguiu acessar, que até então estaria bloqueado em mim. Vítima de abuso na infância, só depois de adulta a advogada Bárbara conseguiu falar sobre o assunto. Eu fui acordada com ele levantando a minha camisola e me tocando, então eu sabia que isso não era correto. Eu vou te dizer uma coisa que foi o que me impactou muito. A minha irmã olhou para mim e disse assim: Bárbara, eu só soube do que aconteceu comigo quando eu vi uma propaganda na TV. Saber da minha irmã foi devastador para mim, foi devastador. Então, tudo começou aí, mas ninguém deixou eu fazer nada. Me pediram muito para eu não fazer nada. Os dados sobre violência sexual são alarmantes. Em 2023, foram registrados mais de 64 mil casos. É como se a cada hora, 7 crianças e adolescentes fossem estupradas no país. Infelizmente, em todos os níveis sociais, todas as classes, nós temos relatos e denúncias de abuso sexual, de maus tratos, violência. Proteger a infância é um dever de todos e a sociedade não pode se calar diante da violência contra crianças e adolescentes. É preciso denunciar. Nós podemos receber, a própria comunicante, pode vir aqui à delegacia, registrar a ocorrência. A gente pode receber também denúncias anônimas, como nós recebemos diariamente, de crimes envolvendo crianças e adolescentes. A gente pode ser notificado também através de unidades de saúde. Os médicos e profissionais da saúde são obrigados por lei a nos comunicar. E a partir do momento que a polícia toma conhecimento, a gente busca logo ouvir a pessoa que soube desse crime, para que a gente possa saber dessas circunstâncias, saber quem é a vítima e iniciar as providências como acionamento de conselho tutelar, quando é necessário verificar se essa criança ou adolescente precisa ser retirado daquele ambiente, se ele precisa de algum atendimento de saúde para que a gente faça o encaminhamento. A criança e adolescente, ela é responsabilidade de todos, do Estado, é dever de todos cuidar. Mas os pais, quando estão com a sua guarda normal, eles têm a responsabilidade de cuidar e de proteger essas crianças. Infelizmente, a maioria das vezes são esses próprios familiares que são responsáveis por esses crimes. Por isso que a gente pede que toda a comunidade comunique, denuncie, caso verifique uma situação de abuso.